Foi. Vamos lá, pessoal, desculpem o atraso. E, bom, hoje a gente vai falar de sequências, né? Mas antes disso, eu só queria fazer um teorema, na verdade eu vou chamar de lema, sobre supremos, que ficou faltando a gente fazer na aula passada, beleza? Como eu disse, a aula passada foi muito densa, e a gente vai começar a falar de sequência, tranquilo? Então, na verdade é um teorema mas vou chamar de lema porque, como eu já falei aqui para vocês, o uso desses nomes, na verdade, tudo é teorema, beleza? Qualquer proposição que a gente demonstra é um teorema, né? Na estrutura deduktiva da lógica matemática. A gente tem as proposições podem ser axiomas ou teoremas, né? Os axiomas a gente não demonstra, e os teoremas a gente demonstra. Essa escolha, essa coisa de chamar de lema, corolário e tal, teorema, proposição, é uma escolha meramente assim, subjetiva, beleza? É uma escolha estilística, digamos assim, o que você quer dar mais ênfase, tranquilo? Então, em geral, a gente chama de lema, basicamente, uma coisa que é uma ferramenta para demonstrar outras coisas, beleza? E a gente chama de corolário algo que é consequência de uma outra coisa que é mais importante, tranquilo? Em geral é isso, mas isso não é uma definição precisa, é uma escolha de como você quer apresentar determinada teoria, beleza? Eu acho que é legal falar isso, porque nem isso a gente tinha discutido na graduação, né? Sim. Parece aleatório, arbitrário. Parece aleatório, e isso varia de livro para livro, né? Tem coisa que um livro é teorema, no outro é corolário, por que é assim? Que é uma escolha do autor, o que ele quer dar mais ênfase, digamos assim, beleza, pessoal? Sobre corolário, eu já tinha uma ideia do que eu tinha falado. Até a professora tinha falado. É um resumo do teorema que já falamos. Agora, sobre lema, Isso. Corolário em geral corolário literalmente quer dizer consequência, né? Então, corolário é isso, em geral tem um teorema, você quer dar destaque assim, a um teorema e quais são as coisas que são consequências daquela, beleza? E aí você chama de corolários. Tranquilo, a gente vai... Não, isso é tão doido, que agora eu tô lembrando, é uma experiência, né? Quando eu fiz meu doutorado, a minha tese, um cara da banca pediu para eu mudar essa questão aí. Falou, não, acho que vai ficar melhor se você escrever com essa outra, usando esses outros termos, essa outra... Aí eu mudei, cara, tudo bem, né? Aí eu fui mandar para publicação. Aí a revista disse, não, acho que isso aqui você deve mudar. E depois o trabalho é meu e cada um dá um palpite, né? Aí voltei porque eu tinha posto antes, que era o que a revista preferia, mas não era o que o cara da banca preferia. Então você atende não só os seus desejos, mas também os de toda a galera que está ali avaliando, né? E a galera às vezes usa argumento de autoridade. Né? Enfim. Beleza, pessoal? E lema é isso. Lema é isso. Basicamente a ideia é uma coisa que é muito útil para demonstrar outras coisas, digamos assim. Em geral é isso que a gente chama de lema. Beleza? a chave de fenda. E esse aqui é o caso, tá? Então, na verdade, esse teorema aqui, que eu estou chamando de lema, é esse aqui, que ele fala ainda como... Ele fala ainda de supremo, né? Como eu falei. Então, a gente vai pegar o subconjunto de R e a gente vai demonstrar que, vou botar assim, S pertencente a R é supremo desse conjunto A, C e somente C. S é cota superior de A e isso. Beleza, pessoal? Então, esse teorema aí
como eu falei, ele vai ser muito útil para a gente demonstrar algumas outras propriedades, na verdade aí no PowerPoint sobre construção de R, que é o PowerPoint número 10, a gente tem essa demonstração e tem algumas demonstrações que a gente usa isso depois, que eu recomendo que a gente não vai dar tempo de fazer aqui, mas eu recomendo que vocês leiam, que ela fala sobre a densidade de Q, a densidade dos irracionais, algumas propriedades assim bem básicas de R, beleza, pessoal? Tranquilo? Tá. Obrigado. Inclusive, essa é uma pergunta, né? Assim, não, mas eu escrevi errado. Tá. Tem materiais também que colocam isso como uma definição do Supremo, né? Pode ser também, porque isso é equivalente, né? Qualquer coisa que é equivalente a uma definição pode substituir a definição, né? Assim. Beleza, pessoal? Mas calma, vamos lá. Isso aqui do menor ou igual é uma pergunta também, que eu já ia fazer, inclusive, né? A gente pode substituir esse menor ou igual aqui por menor, estritamente, entendeu? Beleza? Então, vou repetir essa pergunta daqui a pouco, tranquilo? Para a gente pensar, fazer a demonstração primeiro e depois a gente pensa sobre isso, beleza? Mas, então, eu estava falando antes. Nesse PowerPoint aí tem as demonstrações da densidade dos racionais e dos irracionais em R, beleza? Que a gente usa também esse lema, tranquilo, pessoal? Todo mundo sabe do que eu estou falando? Todo mundo entende o que é densidade ou não? Sim ou não? Beleza. A gente tem uma definição mais geral de densidade que a gente usa topologia, tá? Então, quando a gente falar de abertos e fechados, já eu vou voltar a falar sobre isso. Mas essa é a definição mais genérica de densidade, tá? Que a gente precisa da ideia de fecho, que é uma ideia topológica para definir. Tranquilo, pessoal? Mas por enquanto, no caso dos números reais, a gente pode pensar na ideia de densidade, que é o seguinte: quando eu falo que os racionais são densos, beleza? Eu quero dizer que entre dois números reais quaisquer existe um número racional, beleza? Certo? E a mesma coisa para os irracionais. Entre dois números reais quaisquer existe também um irracional. Alguma dúvida sobre isso? Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tá? Então. Quer dizer mais ou menos dessa última parte aqui, né? Parece que tem a ver com isso, assim. Mas eu já vou falar mais sobre isso aqui especificamente. A gente usa isso aqui. Essa densidade, né, o conceito de densidade, como o Vitor está falando, ele é sempre relativo a algum conjunto. Então aí a gente está falando, é denso em R. Isso. Né? Conjunto tal é denso em tal, beleza? Tranquilo? Então eu estou falando, os racionais são densos em R e os irracionais são densos em R também. É uma referência. Isso. É denso em algum lugar. Tranquilo? Beleza, pessoal? Tá claro isso? E essa é uma propriedade importante também para a educação básica. Tranquilo? Na verdade, seria o certo que a gente falar mais sobre isso aqui, mas é isso, tem que fazer escolhas, senão essa disciplina fica infinita, né? Mas assim, os inteiros são densos isso. Em R? É uma pergunta para responder. Os inteiros são densos em R? Não, porque na verdade a ideia de densidade, essa ideia que eu estou falando, basicamente a gente pode pensar assim, em qualquer intervalinho dos reais que eu olhar, eu acho um racional e um irracional lá dentro. Um inteiro não. Eu posso pegar um intervalinho que não tem nenhum inteiro, concorda? Beleza? E só para tumultuar a aula do Vitor, já que ele me dá esse direito, os números, por exemplo, que tem 5 na sua expansão decimal. Boa pergunta. Eles são densos em R? Acho que isso.
Pode ficar como exemplo. Só para vocês assim, né? Porque é sempre bom a gente pensando em exemplos para Legal. poder se apropriar do conceito, né? Mas tudo bem, vai. Pode postar hoje me mandaram um vídeo que eu acho que tem a ver com isso aí. Aí eu entendi por cima, e na hora que você falou, eu associei. Uma coisa errada. É isso? Tem a ver com isso. Agora, Vou mandar pra ele. bota no universo. Eu tô no nosso grupo, então. Não, mas eu não estou nesses grupos de vocês, ué. Bota no Classroom. Mas faz Coincidência me mandaram hoje isso. Então, olha só, pessoal, calma. Várias coisas, né? Desculpa. Não, mas primeiro essa pergunta aí isso que a Michelle falou, depois eu vou falar isso que o Bruno mandou. E aí, alguém tem alguma intuição disso? Repete aí, Michelle. Se os números reais, né, que tem 5 na sua expansão decimal, número 5 do algarismo 5, né? Se eles formam um conjunto denso. Se eu pegar o conjunto de todos os números que tem o algarismo 5 na sua expansão decimal, esse conjunto é denso em R ou não? Essa é a pergunta. Então, pensando no ponto médio, né? Se você pegar o, sei lá, entre 1,2 e 1,3 tem 1,25. E aí entre 1,2 e você ficar sempre pegando o ponto médio da casa e achando o número que você pegando meio. Você vai pegando a sua unidade e aí está indo até a metade. Essa tua argumentação já meio que responde, né? Agora isso já meio que responde, já é um encaminhamento muito bom. Só que repara, o argumento do Danilo é o que a gente chama de um exemplo suficientemente genérico. Todo mundo concorda? Ou quase, porque ele tomou racionais. Mas aí a gente poderia, é verdade, tem razão. Mas a gente poderia, para generalizar, usar a própria densidade dos racionais. Né? Poderia, ou poderia pegar e truncar de alguma forma o exemplo, pegar o exemplo dele truncando, né? Tem vários caminhos aí, mas. E é legal. Você lembra do ponto médio porque quando essa investigação, quando você faz na escola, você vai procurando as aproximações para a raiz de 2, você sempre pegando o ponto médio. Eu preciso fazer disso. Se você fala dos que tem 6 na expansão decimal, eu ia ficar muito. Mas é a mesma coisa com 6, É a mesma coisa. O 5 a Michelle escolheu aleatoriamente, né? Foi aleatoriamente. Qualquer algarismo que a gente mostrar na representação decimal, beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? E nesse PowerPoint tem essas demonstrações que é denso, que irracionais é denso. E repare que não é tão simples como pegar o ponto médio, tá? Porque pegar o ponto médio, eu posso demonstrar que entre dois racionais existe um racional. Aí o argumento do ponto médio, certo. Todo mundo concorda? Beleza? E se eu quiser demonstrar que entre dois irracionais existe um irracional? O exemplo do ponto médio, certo? Sim certo. ou não? Fala. Por que não? O ponto médio de dois irracionais é sempre um irracional? Não necessariamente. Não necessariamente. Por Não, exemplo. Esses são dois irracionais e são dois reais também. Mas o ponto médio de dois irracionais também é um irracional ou o ponto médio de dois irracionais pode ser um racional? Qual é um exemplo de um ponto médio de dois? Raiz de 2 menos raiz de 2. Isso. Exatamente. Raiz de 2 menos raiz de 2, ponto médio é 0. Beleza? Então, isso é aquela coisa que a gente até já falou um pouco. Os racionais têm estrutura algébrica, os irracionais não. Porque os racionais têm operações de soma e produto fechadas. Os irracionais não. A soma de dois irracionais não é necessariamente um irracional nem um produto, beleza? Raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2 é 1. Né? Beleza, pessoal? Certo? Tá de boa isso? Mas então, por que eu estava falando isso? Porque essas demonstrações não são tão simples assim. Porque repare que a gente quer demonstrar
essa questão da densidade, o que a gente quer demonstrar? Que entre dois reais quaisquer existe sempre um racional e um irracional. Esses dois reais quaisquer podem ser ambos racionais, ambos irracionais, ou um racional é um irracional, entendeu? Beleza? E a gente quer mostrar que ali no meio, necessariamente em qualquer caso, tem sempre um racional e um irracional. Então, não é simplesmente dar o ponto médio. O ponto médio serve para casos particulares disso. Tranquilo, pessoal? Então, eu tenho que usar outros argumentos que estão bem detalhados aí nesse PowerPoint, beleza? Tranquilo? De repente eu gravo um vídeo assim sobre isso, não posso fazer. Mas enfim, tranquilo, pessoal, isso? Certo? Tá legal? Bom, aí o vídeo que o Bruno me mostrou agora fala sobre probabilidade, beleza? A gente está saindo um pouco do roteiro, mas é aquilo que eu falei, tudo cai na prova, tá? Aliás, por falar em prova, vocês viram a mensagem que eu mandei ontem, né? Sim. Então essa prova, tipo, relaxa, tá? Fazendo assim, sem... Pode fazer assim. É daquele jeito que eu falei. Principalmente, o que eu quero dizer é não se preocupem em dar respostas que cubram tudo daquela questão, entendeu? Porque as questões, principalmente as duas últimas, são muito amplas, entendeu? Então, não se preocupem em dar uma resposta, assim, falem o que vocês pensem sobre aquilo livremente. Como eu falei, inclusive, fiquem à vontade para falar, para abrir o coração, assim, de coisas que vocês estão inseguros, podem botar lá, beleza? Né? Na avaliação, eu vou considerar isso. Não precisa se preocupar em descobrir o que o professor quer que escreva, né? Exatamente, ó, cada um não está acreditando aqui. Tá, mas pode acreditar. Não, eu acredito. Tem que acreditar, melhor acreditar, né? Mas olha só, pessoal, então voltando. O vídeo que o Bruno falou fala de uma questão de probabilidade, tranquilo? Certo? Fala aí, Não, deixa eu tirar terminar, né? Pra ver se tem a ver. Por quê? Não, continua aí, Bruno. Calma que eu vou voltar a falar desse teorema aqui, tá? Uma coisa que entra na outra. Olha só, o vídeo que o Bruno me falou, que ele vai mandar no grupo, fala de probabilidade. Então o que ele está falando é que se a gente escolher, eu vou falar, essa frase que eu vou falar, ela fica um pouco vaga, tá? Porque faltam as definições matemáticas que sustentam o que eu vou falar, beleza? Mas ela fala que se a gente escolher um número real aleatoriamente, a probabilidade desse número real ser racional é 0. Tranquilo? Isso pode ser demonstrado formalmente, só que a gente não tem as ferramentas ainda, não tem as definições ainda para demonstrar isso. A gente pode perceber isso, eu acho, por meio daquele exercício. Como é que a gente pode pensar numa maneira de dar concretude a essa ideia de escolher o número real aleatoriamente? A gente não pode, assim, eu acho que é muito difícil pensar numa ideia tipo assim, eu vou botar todos os números reais numa urna e vou sortear isso, né? Beleza? Não dá para pensar, né? Porque os números reais são não enumeráveis. Agora a gente sorteia o número da loto, né? Que pode aquela bola que assim, fica rodando e caindo embaixo. Beleza? Não dá para pensar em fazer isso com os números reais. Mas dá para pensar, eu acho que uma ideia que dá para pensar, dá para a gente ter uma interpretação para essa coisa de aleatoriedade, escolher o número real aleatoriamente, é se a gente for construindo esse número real, casa decimal por casa decimal, beleza? Acho que eu já falei sobre isso aqui. Tranquilo? Então dá para perceber essa questão da probabilidade. Concorda, pessoal? Que é o seguinte, eu vou inventar aqui um número real. Então eu vou começar com 0, mas poderia começar com outra coisa, com 2, com 15, com qualquer, beleza? Tranquilo? Aí a gente vai escolhendo casa decimal por casa decimal. Então fala aí, 14. 2. Fala aí, Marcelo. 5. Pronto. Quem quer falar a outra? Alguém? 2. 2. Pronto.
Beleza? Chega, tá bom, caramba, perceber, né? Então, qual é a ideia aqui? Se a gente fosse inventando casa decimal por casa decimal até infinito, o que é mais provável de dar uma coisa periódica ou uma coisa não periódica? Não periódica, tá claro? Tá? Com isso a gente pode perceber que, na verdade, a regularidade é uma aberração. Tranquilo? Para uma coisa ter regularidade, é muito pouco provável que isso aconteça. A mesma coisa que eu já falei, funções contínuas e não contínuas, beleza? Tranquilo, pessoal, isso. Eu acho que uma outra maneira que eu acho muito legal de ver isso também, assim, que pra mim foi mágica a primeira vez que eu vi, é a prova de que os racionais têm medida nula, né? Fazer uma coberturazinha. Você consegue fazer uma cobertura por intervalos de todos os racionais e que a soma do tamanho desses intervalos é tão pequenininha quanto você quer. Por exemplo, seja 0,1. Ou seja menor que 0,1, ou menor do que 0,01. Isso é doido, né? Porque você imagina a reta assim, toda coberta por intervalos, eles cobrem todos os irracionais e que somando a medida deles todos. Exatamente. Então, repara só. Isso que a Michelle falou, na verdade, é o que está por trás dessa ideia, assim, formalmente falando. Beleza, pessoal? Mas, antes de chegar nisso que a Michelle falou, o que eu quero dizer é o seguinte, que é uma coisa que até a Michelle já tinha falado antes, que é o seguinte: quando a gente fala de conjuntos infinitos, como é o caso dos racionais e dos irracionais, tem diferentes maneiras da gente falar o que é o tamanho desse conjunto. Tranquilo, pessoal? Certo? Então tem pelo menos 3 maneiras principais sobre as quais nós estamos falando aqui, tá? Então essa é uma boa questão para P2, tá? Vou anotar isso aqui para não esquecer. Mas preste atenção, me acompanhe. Uma maneira de falar de tamanho, no caso de conjuntos infinitos, beleza? Uma maneira é a cardinalidade, tá? Então, o que determina a cardinalidade é ter uma bijeção ou não, tranquilo? Então, do ponto de vista da cardinalidade, o que a gente tem? Os racionais são enumeráveis e os irracionais são não enumeráveis. Beleza, pessoal? Certo? Então, do ponto de vista da cardinalidade, os irracionais são maiores que os racionais. Está claro isso? Tranquilo? Uma segunda maneira é a topologia. A topologia, que a gente vai falar sobre ela já já, tem a ver basicamente com a ideia básica de topologia, é a ideia de proximidade, né? Então é basicamente quem está próximo de quem. A gente já vai voltar a falar isso com muito mais detalhe, tá? Mas basicamente topologia tem a ver com como as coisas estão distribuídas na reta, beleza? Então, do ponto de vista da topologia, então densidade é um conceito topológico, beleza, pessoal? Do ponto de vista da topologia, os racionais e os irracionais são equivalentes, porque ambos são densos. Então eles estão distribuídos na reta da mesma forma. Tá de boa isso? Certo? Então a gente já tem 2 maneiras de falar de tamanho que não são equivalentes. Uma é a cardinalidade, outra é a topologia. Não são equivalentes por quê? Se a gente pensar em tamanho como cardinalidade, os irracionais são maiores. Se a gente pensar em tamanho como topologia, eles são equivalentes. Tem sentido isso até agora? Tá. E aí tem uma terceira maneira que é muito importante também, que é a ideia de medida. A ideia de medida, que é uma outra teoria. E não é medida como ele vinha falando nas últimas aulas. Tem a ver com medida. Coisa, tá? É medida de probabilidade, né? É outra coisa. Exatamente. A ideia de medida é o que fundamenta a probabilidade. A gente vê isso um pouco na educação básica, beleza, pessoal? Quando a gente fala de probabilidade, como é que é a definição de probabilidade que a gente vê na educação básica? É o número de casos favoráveis, como é que é? Sobre o número de casos possíveis. Tranquilo, pessoal? Certo? Isso, exatamente. Isso é um caso particular de probabilidade.
Mas a gente poderia também, na educação básica, falar, porque isso é um caso de probabilidade finita, beleza? E aí tem a ver com combinatório. Até tem essa confusão de probabilidade com combinatório, que às vezes a galera fala assim, combinatório é quando não divide, probabilidade é quando divide, entende? Porque combinatório você conta o número de casos. Entendi. Probabilidade você divide pelo número de casos possíveis. Então, enfim, mas combinatório. Mas probabilidade não se aplica só aos casos que são resolvidos por meio de métodos combinatórios, beleza? Por exemplo, se eu quiser, esse é um exercício de probabilidade fácil que poderia estar na educação básica, tá? Se eu faz de conta que isso aí é um alvo, tranquilo? Certo? Se eu jogar um dardo nesse alvo, jogar um negocinho aí nesse alvo, dentre todos os dardos que acertam o alvo, qual é a probabilidade, aleatoriamente falando, de um dardo atingir essa região no centro? Como é que vocês calculariam isso intuitivamente? Área. Beleza? É a área disso aqui dividido pela área disso aqui. Beleza, pessoal? Isso num modelo que não vai considerar a habilidade de quem está atirando. Exatamente. Uma pessoa de olho vendado jogando dardo ali. Tranquilo? Certo? Supondo que eu estou falando assim, eu estou descartando os que caem do lado de fora, tá? Dentre aqueles que caem dentro do círculo maior, qual é a probabilidade de cair no círculo menor? Mas estou dando esse exemplo só para perceber que é a razão entre as áreas. Todo mundo percebe isso? Aleatoriamente. Então, probabilidade, por que eu estou dizendo isso? Porque probabilidade sempre tem a ver com medida. Beleza? Tranquilo? E aí, área é um exemplo de medida, mas tem uma teoria mais genérica de medida que tem a ver com recobrir com intervalos, que é o que a Michelle falou. E aí a gente pode ver que os racionais têm medida 0 e os irracionais têm medida 1. Beleza? Por isso, aí eu teria que falar mais um pouco para explicar isso, tá? Por isso que a probabilidade de escolher um racional é 0. Por isso que a gente pode demonstrar formalmente que a probabilidade de escolher um racional aleatoriamente é 0. Beleza? Então a medida é uma terceira maneira de falar de tamanho de um conjunto infinito, que não é equivalente nem a cardinalidade nem a topologia. Tá? Na verdade, a gente pode demonstrar que qualquer conjunto enumerável tem medida 0. Mas existem conjuntos não enumeráveis que também têm medida 0. O exemplo padrão disso é o conjunto de campo. Já ouviram falar desse conjunto de campo? Que é um conjunto que é assim. Saiu do roteiro completamente. Foi culpa minha? Não. É um fractal, né? É um conjunto assim, né? A gente começa com um intervalo, beleza? Certo? Aí divide esse intervalo em 3. Aí eu tenho 2 intervalos aqui, tranquilo? Aí eu tiro o terço médio, tranquilo? Faz de conta que está dividido em 3. Aí para cada um deles eu tiro o terço médio novamente. Tranquilo? Beleza? Aí agora eu tenho 4 intervalos. Aí com esses 4 aí eu faço a mesma coisa. Tranquilo? E eu vou fazendo isso até infinito. Sempre a união, a interseção disso aí tudo até infinito. Vou sempre tirando o terço médio. Aberto. Tirando o terço médio, isso. Aberto. Fica um conjunto fechado. Aí a gente vai usar aquele negócio da última aula. Sim, verdade. Mas os intervalos calma. Que garante que tem outro sobra alguma coisa. Intervalos encaixantes. Mas olha só, assim, antes de falar disso, intuitivamente, eu vou sempre tirando o terço médio, tá? Então vou pegar aqui, tiro o terço médio, vou pegar aqui, tiro o terço médio. O chamado conjunto de Cantor é o que sobra disso no final.
Intuitivamente, vocês acham que vai sobrar o quê? Infinitos pontos, mas assim... O que mais? Alguém tem mais uma intuição? Vocês acham que vão sobrar infinito poucos ou infinito muitos? Hã? Então, o que sobra é uma quantidade não enumerável de pontos. O que sobra do conjunto de canto são tantos pontos quanto a reta toda. Isso é muito não intuitivo, concorda? É muito não intuitivo. Então, o conjunto de canto é o exemplo de um conjunto que é de medida, que é não numerável de medida nula. Porque sobram muitos pontos, mas eles estão muito dispersos, digamos assim. Mas só, você está falando esse negócio, desculpa, eu tenho que perguntar, você está falando esse negócio de medida e você mostrou isso daí? Aí quando eu estava estudando lá no negócio da UF, aí eu fui parar no negócio da integrada de Lebesgue, que eu não tinha visto. Tem a ver com esse negócio de medida? É porque o que eu vi, e que eu fiquei muito chocado, que eu não me recuperei ainda, que eu vi que aquela função de Dirichlet, que é tipo assim, quando é racional é 0, quando é racional é 1, dá pra integrar isso, cara. Exatamente. Eu não sei o que dizer. Vou ser obrigado a falar sobre isso. Olha só, pessoal. Vamos lá. Então, isso aqui tudo bem, é muito não intuitivo. Tranquilo? Tá? Mas isso aqui, por enquanto, eu só estou em resumo. O que eu quero dizer? Quando a gente fala de conjuntos infinitos, a gente pode falar de tamanho do conjunto no sentido da cardinalidade, da topologia ou da medida. Beleza? E essas três maneiras de falar não são equivalentes, porque tem conjuntos que são grandes em algum sentido e pequenos no outro. Então o conjunto de Cantor é pequeno no sentido da medida e grande no sentido da cardinalidade. É isso que eu estou querendo dizer, beleza? Aí já vou voltar a isso que o Danilo falou. Da Dirichlet, né? Não, eu depois vou compartilhar com vocês, já devia ter compartilhado, porque eu terminei de fazer mais uma revisão daquele material. No nosso material lá, no nosso curso de análise da licenciatura, a gente explora muito o conjunto de Cantor. Eu gosto dele, porque basicamente meu doutorado todo foi em geometria fractal, né? Então eu gosto do Cantor. Ele é um conjunto com estrutura fractal. Mas o que é legal? E tem coisas legais para a gente trabalhar, até com a educação básica, né? Porque ele tem umas propriedades, por exemplo, suponha que você pegue ali uma metade ali, vou levantar aqui só para mostrar. Suponha que você pegue esse pedacinho daqui, ó, esse pedacinho aqui, que vai sobrar aqui no final da construção. Essa metade, tipo metade do conjunto de campo, né? Aí você pega e estica ele o triplo, assim, tipo, estica o triplo, tá? Para ter esse tamanho daqui, é esticado uniformemente e ela é exatamente aqui, tá bom? Ou seja, por exemplo, se esse cara vai continuar aqui, esse vem aqui, esse cara daqui vai vir onde? Aqui, né? E esse daqui vem aqui. Então, esse pedacinho daqui, ele vai cair todo aqui em cima. E esse daqui vai cair todo aqui em cima. Então, você vê, eu estiquei ele multiplicando por 3. Mas o que eu consegui foram duas cópias iguais. Então, a gente triplica o conjunto que quando você triplica, dobra. E aí a gente vai explorando essas coisas. Isso está ligado à dimensão do conjunto. Justamente, se você pega um segmento e A dimensão fractal. multiplicando por 2, o que acontece? A dimensão dobra. Se é um quadrado, lá e você multiplica todas as dimensões por 2, o que acontece com o quadrado? Multiplicado por 2? 2 ao quadrado. A dimensão tem a ver com isso. Aqui, então, você vai ter uma dimensão fracionária, porque você multiplica por 2 o negócio, então você multiplica por 3 e ele fica o dobro, entende? Então vai dar uma dimensão fracionária. A gente brinca com essas coisas, tem umas atividades que dá para fazer até na escola, né? Não te fala de dimensão fracionária, mas tem as coisas legais para pensar. Para deixar a galera intrigada, assim. Isso, só de falar uma coisa aqui. Beleza, pessoal? Isso é muito legal. Esse conceito de dimensão fracionária, né? Muito louco. É bem doido mesmo. Mas tem um monte de coisa assim, os fractais em geral eu acho que também são muito legais para a gente trabalhar na educação básica. Já que o Vitor está ali, precisando resolver uma questão. Já acabou? Então eu ia só lembrar, né, que vocês talvez já tenham visto o Sierpinski, tem até o triângulo, que é melhor, o triângulo de Sierpinski. Você tira um triângulo aqui, depois de cada um desses, você constrói um fractal. Esse tipo de coisa você pode trabalhar, você que vai ter progressões geométricas,
educação básica, né? Desde que a gente tenha bom senso. Exatamente. Que é isso, quando a gente fala se aplica para a educação básica, a gente não tem que ter a pretensão de demonstrar tudo. Né? É para dar. É isso, né, que eu sempre falo. É para mais provocar as perguntas do que para dar a resposta. Beleza? Tá. Bom, agora falando rapidamente da função de ser provocado pelo Danilo. Se a gente tiver análise 2, semestre que vem eu falo bastante sobre isso, beleza? O que depende de análise 2? Ter aluno. Mas na verdade, assim, se vocês não fazem nenhuma questão de dar, tá? Só se vocês eu estou brincando, eu gosto de dar disciplina, mas também se não tiver gente interessada, não fico nem um pouco chateado, tá? Certo? Fala. Não. Beleza, pessoal? Então, olha só. Sim, essa função que o Danilo falou, todo mundo já ouviu falar? Todo mundo conhece? Essa função aqui, ó. Pode botar... Podemos pensar nela definida no intervalo 0 a 1, por exemplo. Isso não é só para fixar as ideias, mas isso não é muito relevante. Beleza, pessoal? Essa função. Que é 0 nos irracionais e 1 nos racionais. Poderia ser o contrário também. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Essa função ela é muito usada para explicar a diferença básica entre integral de Riemann e integral de Lebesgue. Né, que é isso que o Danilo falou, né? Todo mundo já ouviu falar nisso? Integral de Riemann, integral de Lebesgue? Já ouviram esses nomes? Essa integral que a gente trabalha normalmente é a integral de Riemann. Na verdade, na prática não tem muita diferença, porque a integral de Lebesgue é assim, existem funções que são integráveis a Lebesgue e não são integráveis a Riemann. Mas onde as duas são integráveis, elas coincidem. Tá? Então, na prática, quando você vai fazer uma conta para calcular a integral, não faz muita diferença, ela é de Riemann ou de Lebesgue. Mas Riemann e Lebesgue são construções diferentes do conceito de integral. Beleza? Tranquilo? Então, para Riemann, a construção da integral de Riemann é baseada na ideia de partição de somas parciais e partição do intervalo. Beleza? Do domínio. Do domínio. No caso dessa função aqui, ela não é integrável a Riemann, porque a soma superior nunca coincide com a soma inferior. Justamente porque os racionais e os irracionais são densos. Então, a integral de Riemann ela é baseada numa ideia de aproximação por cima e aproximação por baixo. Tá beleza? Certo? E no caso, essas aproximações não coincidem. Tá? Porque, como tanto os racionais como os irracionais são densos, em qualquer intervalinho, essa função sempre vai ter um ponto onde ela vale 1 e um ponto onde ela vale 0, concorda? Justamente por causa de qualquer intervalinho que eu pegar ali, tem um racional e um irracional. Então sempre vai ter um lugar que ela vale 1 e um lugar que ela vale 0. Isso provoca que as aproximações por cima e por baixo, que são as somas inferiores e somas superiores, não coincidem. E na definição de Riemann, essa função não é integrável. Beleza? Agora, Lebesgue olha de outro ponto de vista. Riemann olha primeiro para o domínio. Lebesgue olha primeiro para o contradomínio, para a imagem. Então, Lebesgue pensa assim: quais são os pontos onde essa função vale 0? São os irracionais, concorda? Quais são os pontos onde ela vale 1? São os racionais. Tranquilo? Aí ele fala assim: quais são as medidas desse conjunto? Porque integral tem que ter a ver com medida. Então, ele olha assim, ó, os irracionais são um conjunto de medida 1. Beleza? Certo? Então, desse ponto de vista, os racionais são irrelevantes. Certo? Então, como ela vale 0 nos irracionais
e os irracionais são de medida 1, Lebesgue vai falar, então ela é integrável e a integral dela é zero, porque ela vale zero nos irracionais, entendeu? Então você poderia, em vez de 1, definir aqui qualquer coisa, certo? Não importa, o fato dela valer zero nos irracionais, para Lebesgue já garante que a integral dela é zero, porque Lebesgue simplesmente não olha para os racionais nesse caso, porque já tem um intervalo, já tem um conjunto de medida 1 onde ela vale zero, beleza? Tranquilo? Tem uma analogia também que o pessoal faz com o integral de Riemann-Lebesgue, que é contar moedas, tá? Que vai falar assim, que Riemann, você vai contar um saco de moedas, que Riemann vai contar uma por uma, e Lebesgue vai contar assim, quantas são moedas de R$1, quantas são de 50 centavos, quantas são de 25 centavos, e aí vai multiplicar pelo valor dessas moedas, a quantidade pelo valor, beleza? No caso de conjuntos infinitos, isso não é equivalente. Ah, sério. Não, só para comentar que quando o Vitor está dizendo que os irracionais têm medida 1, ele está falando ali porque está no intervalo 0 e 1. É a medida total do intervalo, né? Intervalo 0 e 1, né? Os irracionais do intervalo 0 e 1 têm medida 1, é onde a gente... Porque não dá para fazer também a integral de Lebesgue dessa forma, dessa função, se fosse na reta toda, porque daria medida infinita, a integral seria um... Entende? Seria uma integral própria. Mas nesse caso aí não convergiria. Não, essa daí é zero nos racionais. E 1 nos irracionais. Não, essa aí seria zero. Não, essa é zero nos irracionais, essa seria zero. Beleza? Fez sentido isso? Não, mas é regular. Mas só assim, um sabor, assim. Se tiver análise 2, aí eu falo. Eu acho que o que prende isso tudo aí é exatamente entender essa questão da medida zero, né? A história da cobertura. Mas a gente também não trabalha com a cobertura lá em análise. Eu acho que eu vou jogar naquele material, a gente precisa botar isso no material também. Isso aí? A ideia de cobertura é muito legal, né? Sim, mas vamos lá. Voltando aqui a esse teorema aqui. Vamos fazer a demonstração, depois eu quero comentar mais sobre ele. Bom, então, a ida desse teorema é um 6 somente C, beleza? Então, antes de eu mostrar, falar um pouco mais sobre a ideia desse teorema, que é o seguinte, só para a gente focar de novo, que a gente está falando de outras coisas completamente diferentes. Olha só, a ideia desse teorema, como eu falei, eu estou chamando de lema, porque ele é muito útil, tá? A gente usa isso aí para demonstrar várias outras coisas, tranquilo? Tá? Mas além dele ser muito útil, ele dá uma ideia do significado do Supremo também, tranquilo? Certo? Porque lembra que a gente discutiu na aula passada? O Supremo pode não pertencer ao conjunto, tá certo? Essa é a diferença entre supremo e máximo. O máximo do conjunto necessariamente é um elemento desse conjunto, tá certo? Beleza? E o supremo não necessariamente. Pensem, por exemplo, no intervalo aberto, intervalo 0 e 1. Tá? O supremo não pertence, no caso, ao conjunto. Mas ele é o que? A menor das cotas superiores, beleza? Tranquilo? Tá? Só que nesse caso, o que esse teorema aqui nos ajuda a pensar sobre o significado do Supremo? Esse teorema ele pode ser interpretado assim. O Supremo pode não pertencer ao conjunto, mas ele está colado no conjunto, quando ele não pertence. O que eu quero dizer com estar colado no conjunto? Que, repare o que ele está falando, para todo epsilon, tá? Então vou fazer um desenho aqui, ó.
Faz de conta que eu tenho um conjunto, não vou desenhar o conjunto, mas o supremo está aqui. Beleza? Certo? O que esse teorema diz? Que para todo epsilon que eu andar para trás, eu estou pegando ali S menos epsilon, tá? Então aqui eu tenho o supremo S e aqui eu tenho S menos epsilon. Tranquilo? Certo? Então sempre que eu der um petelequinho para trás, por menor que seja, porque é para todo epsilon, eu consigo um elemento do conjunto aqui. Tá? Beleza? Eu posso interpretar isso como esse elemento, esse supremo, ele pode não pertencer ao conjunto, mas ele está grudado no conjunto. Beleza? Certo? No sentido de que, se eu der um passo para trás, eu já encontro um elemento pertencente ao conjunto. Tá? Ou, em outras palavras, o supremo pode não pertencer ao conjunto, mas eu consigo elementos do conjunto tão próximos do supremo quanto eu queira. Tá? Ou consigo elementos do conjunto arbitrariamente próximos do supremo. Tá de boa isso? Certo? Alguma dúvida? Tranquilo, pessoal? Tá? Então, essa é uma interpretação do supremo também que esse teorema dá. Certo? Beleza, pessoal? Tá? E a gente vai usar isso para demonstrar coisas sobre sequências também daqui a pouco. Posso apagar esse desenho aqui? Tá. Bom, então, no caso da ida desse teorema aí, eu escrevi isso aí, por hipótese ele é supremo, tá? E a tese é isso aí, C e somente C, né? Então a tese é que ele é cota superior de A e para todo epsilon existe esse elemento ali. Tranquilo, pessoal? Certo? Reparem só. Então, como eu estou assumindo por hipótese que ele é supremo, eu já tenho de graça que ele é cota superior, concorda? Tá? Porque a definição do supremo é que ele é cota superior e não pode haver nenhuma outra cota superior menor do que ele. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, eu já tenho de graça que ele é cota superior. O que me resta demonstrar, então, é isso aqui. Para todo epsilon existe tarará. Beleza? Certo? Tá? Tudo bem? Então, vou fazer por absurdo. Tá? Por contradição, na verdade. Eu acho que é a maneira mais fácil, eu acho, de... A gente nem precisaria organizar isso por contradição, mas eu acho que contradição, às vezes, ajuda a entender melhor as demonstrações. Não sei. Mas, olha só. Então, como seria por contradição? Suponhamos que exista um epsilon maior do que zero, e aqui eu vou usar recursos de notação que nos ajudam a entender o significado das letras. Que eu vou botar epsilon zero. Tranquilo? Por que eu botei epsilon zero? Porque aí eu estou falando de um epsilon fixo, tá? De algum epsilon, não é mais para todo epsilon. Beleza? Então eu estou negando aquilo ali. Vamos supor que exista um epsilon zero, beleza? Tal que não existe, posso escrever assim, x pertencente a A, beleza, pessoal? Alguma dúvida? Então eu neguei aquilo ali, tá tranquilo? Isso por enquanto que eu escrevi é a negação lógica dessa tese aqui, tá certo? Alguma dúvida nisso? Beleza? Certo? Então, olha só. Como eu estou assumindo que S é supremo, então eu já sei, como eu falei, que S é cota superior. Certo? Se além disso, eu estou colocando que não existe nenhum elemento desse conjunto A entre S menos epsilon e S, então onde estão os elementos de A? Onde eles têm que estar? Onde? Em que lugar da reta?
fazer o desenho aqui, ó. S menos Y0. À esquerda ali, beleza? Por quê? Eu estou supondo que eles não estão aqui, tranquilo? Mas como S é supremo, eles também não podem estar aqui. Então eles só podem estar onde? Aqui. Tá de boa? Certo? Beleza? Então, como S é supremo, vou botar assim, em particular, lado superior, então teríamos que x menor ou igual que S menos Y0 para todo x pertencente a A. Todo mundo concorda? Foi isso que vocês acabaram de falar. Tá de boa isso? E aí, qual é a contradição aqui? Uma cota superior sobre a outra. Exatamente. Tá? Então, S menos Y0 seria cota superior. Pronto. Beleza? Alguma dúvida? Certo? Então é bem uma demonstração por contradição mesmo. Tá? Porque eu neguei a tese e cheguei na negativa na negação da hipótese. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Certo? Vou fazer a volta então. Posso apagar isso aqui? Pode escrever aqui ou não? Melhor apagar isso aqui. Pode. Peraí, eu perdi aqui. Posso apagar isso aqui se está igual? Não, mas se você escrever aqui do lado, pega. Tá. Vou escrever aqui do lado. Dá pra ver até melhor. Hã? Dá pra ver melhor aqui, a gravação fica mais visível. Então agora, a hipótese seria aquilo, eu estou escrevendo isso aí, estou com preguiça de escrever aquilo de novo, tá? Porque no PowerPoint está tudo arrumadinho, tá? Beleza, pessoal? Fala, tá? Mas a hipótese é o que no caso? A hipótese é isso aqui tudo, né? Certo? Tranquilo? Tá? Então, e agora? A tese, então a hipótese é aquilo que está sublinhado ali, e a tese é que S é supremo. Só uma pergunta, o que vocês acharam dessa demonstração aqui? Fácil ou difícil? Tá. Depois de pronto. Oi? Depois de pronto é fácil. Tá. Essa é o que eu chamo de uma demonstração sintática. Mas o Vitor, todo esse tema, assim, falando da graduação, toda a questão que envolve Supremo e essas demonstrações gera muita dificuldade. Gera, sim. Mas eu acho que é uma forma de escrever, de colocar, não é uma dificuldade de entender, né? Sim, É exatamente. uma dificuldade de se colocar nesses termos, né? Por isso que eu acho que é importante fazer esse exercício, né? Fazer essa demonstração. Assim, mas essa demonstração, como vocês sabem, eu considero proibido o uso do termo fácil, tá? Em matemática. Mas eu diria que essa definição é o que eu chamo de uma definição sintática, que ela é o seguinte, ela não usa nada além das definições, tá? Ela não usa nenhuma ideia construtiva, que tipo assim, eu tenho que pegar o ponto tal, tranquilo? Eu vou só seguindo as definições e saio, no caso por negativa, mas tudo bem, beleza? Ela usa apenas a aplicação das definições, beleza, pessoal? Todo mundo percebe isso? Isso não faz dela fácil, tá? Mas é só pra gente, importante se acostumar a entender as demonstrações, tá legal? Beleza? Tá. Certo? Que é diferente, por exemplo, daquela demonstração que nós fizemos do Teorema de Cantor, lembra?
que é aquela eu tenho que pegar um ponto, seja o conjunto A dos pontos pertencentes, tal que F de A é diferente de A, que aí é uma roupa, de onde eu tirei isso? Essa não é sintática, tá? É o dos intervalos encaixantes também, né? A construtiva. Sim, exatamente. Beleza? Então vamos lá. Então a tese é que essa é suprema. Tá certo? Então, eu já tenho por hipótese, acompanhe só, eu estou usando as definições. Eu já tenho por hipótese que S é cota superior, porque a hipótese é aquilo que está sublinhado lá. Certo? O que eu tenho que demonstrar? O que me falta demonstrar? Que S é a menor das cotas superiores, ou, em outras palavras, que não pode haver uma cota superior menor do que S. Tranquilo? Certo? Então, o que eu vou fazer? Por contradição, suponhamos que exista C menor do que S, cota superior de A. Tá de boa? Certo? Beleza? Tá tranquilo isso? Tá? Então agora fazer um desenho para ajudar a entender. Então eu estou pegando S aqui e estou pegando C aqui. Um número que é estritamente menor do que S e estou supondo que ele é cota superior. Então nesse caso todos os elementos do conjunto estariam aqui. Tá de boa? Certo? E eu quero chegar na negação daquela outra hipótese, tá? Que é, eu quero chegar numa coisa que negue que para todo epsilon existe blá 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 blá. Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que existe um epsilon para o qual não vai ter nenhum elemento de x nesse intervalo. Então, quem é o epsilon que eu vou pegar, olhando para esse desenho? Quem é que eu vou chamar de epsilon? Isso, S menos C. Tá de boa? Todo mundo percebeu isso? Então, eu vou pegar... Acho que eu não vou nem... Tranquilo? Que é maior estritamente do que zero. Por isso que aqui não vai ser menor ou igual, tá? Porque eu quero provar... porque se for menor ou igual pode ser o próprio S. Eu quero provar que não pode haver uma cota superior menor do que S. Então aqui eu vou ter esse epsilon maior do que zero. Beleza? Eu preciso acabar de escrever. Já está escrito aí no PowerPoint, mas todo mundo percebeu o que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, para esse epsilon aqui, se isso é cota superior, eu vou escrever bagunçado então. O que vai ter? Vai ter que não vai existir nenhum x pertencente a A, tal que x está entre C e S, beleza? Só que quem é esse C aqui? É S menos epsilon, beleza? Tranquilo? Então eu chego na contradição da hipótese, está de boa isso? Tá? Eu escrevi bagunçado, mas no PowerPoint está tudo arrumadinho. Alguma dúvida? Certo? Beleza, pessoal? Tá? Alguma dúvida na demonstração? Fala. Eu não entendi direito. Tá. Eu não entendi a sacada final que você falou. Tá, eu peguei esse epsilon aqui igual a S menos C, beleza? Aí eu poderia ter diferentes maneiras de formular esse final da demonstração, tá? Vou chamar isso aqui de epsilon zero, inclusive, que é S menos C. Por que eu peguei isso? Porque eu vou encaixar esse epsilon na outra hipótese, beleza? Então, por exemplo, eu vou assumir aquela hipótese, tá? Tranquilo? De acordo com aquela hipótese, vai existir um elemento x pertencente a A, tal que S menos epsilon, esse epsilon zero aqui,
vai ser menor do que x e menor ou igual a s, beleza? Agora, esse s menos epsilon é quanto? Olhando para isso aqui. C, beleza? Porque eu peguei epsilon exatamente essa distância aqui. Justamente por quê? Porque eu quero dizer que não vai ter nenhum elemento aqui. Beleza? Ou melhor dizendo, que tem que ter um elemento aí. Na verdade, o que eu estou mostrando é isso. Tem que ter um elemento aqui. Por isso que esse aqui não pode ser cota superior. Porque vai ter necessariamente um elemento maior do que ele, pertencente ao conjunto. Tá de boa? Sim? Tá? Então, vai existir esse elemento, beleza? Que é maior do que C e pertence ao conjunto. Então, isso aqui contradiz o fato de C ser cota superior. Entendeu? Que era o que eu tinha assumido aqui. Tá de boa isso? Certo, pessoal? Certo? Beleza? Essa demonstração também é sintática nesse sentido. Eu não estou usando nenhuma ideia construtiva. Só aplicando as definições envolvidas. Fechou mesmo, Guilherme? Tá. Eu gosto de pensar nesse epsilon como um peteleco, assim. A ideia de que se você está no Supremo, qualquer petelequinho que você der, por menor que seja, para a esquerda, me atrapalhei para a esquerda, né? Esquerda e direita. Para a esquerda. Daí já tem alguém do conjunto que ficou... Isso, não seria para a direita. Isso, mas é que a minha lateralidade é problemática. Aí já tem alguém que ficou do lado, assim, ultrapassou, né? Já o cara que onde você foi parar já não pode ser o Supremo, porque alguém ficou para cá. Se você estava no Supremo, né? Isso. Beleza, pessoal? Tá claro isso? Por isso que a Michele falou, que eu falei que esse teorema aí ele tem dois papéis, digamos assim. Primeiro, que vocês vão ver que ele é extremamente útil. A gente usa ele para demonstrar várias coisas, e por isso eu estou chamando de lema. Mas a importância dele não é só essa utilidade, assim. Ele também nos ajuda a entender o significado do Supremo, que é esse que a Michele acabou de falar. O Supremo pode não pertencer ao conjunto, mas, tipo assim, eu posso pensar, eu estou parado no Supremo, se eu der um passo para trás, por menor que esse seja, eu já esbarro no conjunto. Beleza, pessoal? Essa ideia do petereco. Posso dar um petereco para trás que eu já esbarro no conjunto. Tranquilo? Por isso que eu estou falando na ideia de estar colado no conjunto. Tá? Essa ideia de estar colado no conjunto, daqui a pouco, quando a gente falar em topologia, ela se generaliza para uma ideia de ponto aderente. Já ouviram esse termo? O ponto aderente, como o nome está falando, de aderente, né, é um ponto que está grudado no conjunto. Tá? E a gente vai ver que o Supremo é um exemplo de ponto aderente ao conjunto. Certo? Tranquilo? E a definição de ponto aderente é exatamente essa. Se eu pegar qualquer raio epsilon em torno do ponto, eu encontro um elemento do conjunto. Tá? Tem sentido isso? Então daqui a pouco a gente vai ver essa definição. Tá de boa? Certo? Sim. Posso apagar a demonstração? Então, última pergunta sobre esse teorema é esse aqui. Essa pergunta aqui. Sobre o menor ou igual, que ela falou. Então, eu preciso desse menor ou igual aqui, ou poderia ser menor? Estritamente. Aqui é menor mesmo, tá? Mas assim, menor é mais forte que menor ou igual, beleza? Certo? Então, eu poderia substituir esse menor ou igual por menor? Para responder essa pergunta, a gente tem que pensar o seguinte: esse teorema tem que ser genérico, tá? Então ele tem que valer para qualquer conjunto. Tranquilo? Beleza? Tá? Então, o que esse menor ou igual está dizendo aqui? Se é menor ou igual, quer dizer que em certas situações, esse elemento x aqui vai ser o próprio S. Beleza? Certo? Então, tem alguma situação onde esse elemento x precisa ser o próprio S? Essa é a pergunta. E aí, o que vocês acham? Se for fechado, na verdade... Não, isso.
Vale para quando o supremo for máximo. Mas na verdade, assim, se for um intervalo fechado, eu ainda não preciso que ele seja igual. Mas ele pode ser, porque aí assim, ele pode ser o próprio máximo, mas eu ainda poderia pegar um outro elemento aqui assim, beleza? Tá? Mas ele pode ser um conjunto discreto, entendeu? Pode ser um conjunto unitário, por exemplo, beleza? Mas suponha que seja um conjunto tipo assim, 1, 2, 3. Qual é o supremo desse conjunto? 3, certo? E aí se eu pegar um epsilon, aqui, eu posso não encontrar nenhum outro elemento pertencente ao conjunto que não seja o próprio supremo. Tá beleza? Certo, pessoal? Fez sentido isso? Tá? Então, se ele for um conjunto aberto, ou mesmo se ele for um intervalo fechado, eu não preciso desse menor ou igual aqui. Porque eu sempre vou encontrar nesse intervalo S menos epsilon S algum outro elemento do conjunto que não o próprio S. Mas o teorema tem que ser, a gente sempre tem que pensar na generalidade do teorema. O teorema tem que ser genérico. Então, por isso, para ele ser genérico, eu preciso incluir esse menor ou igual aí. Fez sentido isso? Sim? Beleza? Tá. Alguma pergunta mais sobre esse teorema? Tá. Então, como não está na hora do intervalo ainda, vamos dar uma respirada assim, fundo. Tem o Marcelo Rainha lá do Rio, faz umas práticas de sei lá o que, respiração assim mesmo na aula dele. Precisa aprender a fazer isso. Porque agora a gente vai mudar de assunto, beleza? Tranquilo? Então, vamos respirar fundo assim. Então, ótimo. Alongar, assim. Que agora ainda pode sequência. Beleza, pessoal? Tá. Pode ser depois do feriado, por exemplo. Certo? Hã? Sim. Eu estou muito preocupado com a data. Olha só, a prova é o seguinte, vocês vão fazendo aí, a gente vai conversando, tá? Tem que entregar uma hora. Uma hora a gente entrega. Eu tenho dificuldade com as questões objetivas. Beleza? Mas tem que entregar, tá? Não é assim. Essa característica, essas coisas que a gente consegue falar do Supremo, né, que a gente só consegue fazer esse quadro de viagem, isso também teve completude, né? Sim, exatamente. Porque, tipo, olhando quando eu fiz a análise, eu fiquei, a gente ficou um tempo fazendo exercício do Supremo, e problema Supremo, do Supremo do conjunto, mas eu não lembro de relacionar isso lá dentro com completude. Isso. Então, por acaso eu estava falando isso agora no almoço com o Israel, que é o chefe do departamento, como essa discussão da ideia de completude, ironicamente, é ausente dos cursos de análise, quando deveria ser a coisa mais importante dos cursos de análise. Né? Então, veja bem, a gente vai ver hoje várias outras propriedades que a gente poderia dizer assim, que elas são equivalentes à completude. Só que como a gente não vai demonstrar essa equivalência, a gente pode pensar assim, propriedades que estão diretamente ligadas à completude. Beleza? E lembrando que eu falei na aula passada, qual é o exercício para a gente pensar nessas propriedades que dependem diretamente da completude? É a gente pensar assim, que essas propriedades valem em R, mas não valeriam em Q. Beleza, pessoal? Certo? Porque justamente essa é a distinção. R é completo, Q não é completo. Tá de boa, pessoal, isso? Tranquilo? Então, na aula passada nós vimos duas propriedades com essa característica, que é a chamada propriedade do supremo e a propriedade dos intervalos encaixantes. Tranquilo? Propriedade do supremo qual é? Todo conjunto
todo subconjunto, no caso de R, não vazio e limitado superiormente tem um supremo. Beleza? Então, essa é uma propriedade que é uma expressão da completude. É isso que eu ia falar. Não sei se pode dar escolha da prova, mas eu estou entendendo o que você perguntou, porque eu até agora. Assim, eu acho que é difícil falar diretamente sobre completude, mas você consegue falar sobre os efeitos dela. Sim, eu acho que é isso, essa é a parada. Isso. Isso é o que você falou, tipo assim, eu não tenho disciplina é análise real. O que os reais tem de especial? A completude. Exatamente, perfeito. Mas só respondendo isso, pode falar da prova na aula também, igual eu falei lá, tá? Pode falar da prova, inclusive, no chat do Google Classroom. Então, isso que o Danilo falou, fala aí de novo. O quê? O negócio real? O nome da disciplina é análise real. O que os reais têm de especial? Tem especial, é a completude. Exatamente, se falar a completude tem que estar. Exatamente, a completude é sobre isso que eu só fui entender que a análise real tem esse nome aqui agora. Tipo assim, eu não sabia que tinha análise real. O que caracteriza os números da área é a completude. É isso, então é sobre isso que nós estamos falando. E para entender a completude, que eu tive que falar tudo aquilo que tem antes da completude, que não é a completude. E nesse final do curso, nas coisas que nós vamos ver daqui para frente, o que nós vamos fazer é tentar identificar a importância da completude para aquelas coisas. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai demonstrar o teorema do valor intermediário. Estão ligados? O teorema do valor intermediário? Se você tiver uma função contínua, pegar dois elementos na imagem, qualquer um que esteja no meio deles, no meio do ponto médio, entre eles, também pertence à imagem. Isso também tem tudo a ver com a completude. Beleza? Tá? E é esse exercício. São propriedades que não valeriam em quê? Tá? Então a primeira que nós vemos é a propriedade do supremo. Essa coisa que o Danilo falou é uma boa maneira de pensar na resposta daquela última questão. Né? Que é pensar nos efeitos da completude. Beleza? Como é que a completude se manifesta, digamos assim. Então a propriedade suprema é uma delas. E agora vamos ver algumas outras, tá? Beleza? Eu acho que a imagem da completude é a reta, né? E se não fosse, exato. Não seria, eu acho. A reta a gente pode pensar como uma representação geométrica da completude. Beleza? Posso apagar esse teorema aqui? Então, vamos começar a falar de sequência. Então, eu achei que só uma observação, que não é uma reclamação, é uma observação mesmo. Eu achei que esse teorema eu ia falar nele por 5 minutos, tá? E a gente falou mais de 1 hora, mas tá ótimo, tá? É assim mesmo, é aqui no fluxo. Então vamos lá. Sequências, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ver. Aí eu quero que vocês vão acompanhando aí no PowerPoint, tá? 11. Beleza? Porque tem um monte de coisa, tem alguns desenhinhos que eu acho que são importantes, tá? A primeira coisa que a gente vai ver, eu vou começar falando aí uma lista de definições básicas que tem a ver com sequência. Beleza? A primeira delas é a própria definição de sequência. Tá? Então, nessa que eu vou escrever aqui. Beleza, pessoal? Então, o conceito é esse. Uma sequência de números reais é uma função de NR. Tá beleza? Certo? Eu estou escrevendo aqui uma sequência de números reais. Quando eu falo isso, uma sequência de números reais, eu quero dizer que o contradomínio é R. Tá beleza? Mas a palavra sequência é usada genericamente em matemática para querer dizer uma função cujo domínio é N. Tá?
Então, assim como eu tenho sequência de números reais, eu poderia falar uma sequência de qualquer coisa. Posso falar uma sequência de vetores mais 2. Aí o contradomínio seria R2. Tá? Posso falar uma sequência de números complexos. Ou uma sequência de funções, que a gente trabalha muito com isso também. Beleza? Tá? Então, uma sequência de qualquer coisa é uma função, né? Quer dizer, uma sequência é uma função com domínio em N. E aí o contradomínio depende de sequência de que a gente está falando. Tá? No caso aqui, nós vamos falar de sequência de números reais. Tá de boa, pessoal? Isso. Certo? Tranquilo? Tá? Bom, aí nesse sentido também, um detalhe que é importante entender, que eu já falei sobre isso, que quando a gente indexa, né, alguma coisa, isso é uma notação de função, tá? Porque assim como eu escrevo x de n, isso é meio que uma convenção, assim, a notação se consolidou assim, isso vai escrever x índice n é a mesma coisa que escrever isso, tá? Beleza? Então a gente pode pensar, no caso, x é o nome da função e x índice n, que é a mesma coisa que escrever x de n, é o valor da função no ponto do domínio n. Então x1, x2, x3, assim por diante. Tá de boa isso? Certo, pessoal? Beleza? Tá? Bom, outra observação importante sobre isso é a seguinte: por que é importante a gente definir função como, sequência como função e não como conjunto? Tá? Porque uma sequência é diferente que o conjunto dos seus termos, que seria a imagem, tá? Porque eu posso ter sequências diferentes que têm a mesma imagem, elas são sequências diferentes, tá? Aí um exemplo que eu acho que tem aí, eu posso pegar uma sequência xn, assim, ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1, alternando, e posso pegar uma sequência assim, 1, 0, 0, 0, beleza? Se eu olhar para o conjunto dos termos, é a mesma coisa, tá? Porque em todas duas, o conjunto dos termos seria esse aí, tá? Mas como sequências, elas são completamente diferentes. Tanto que uma é convergente, a outra é divergente. Tá beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Tá? Por isso que a gente usa em geral a notação de parênteses. Ela é reservada para estruturas onde a ordem importa, tipo para-ordenado, a gente usa de parênteses. E chaves é conjunto, né, onde a ordem não importa. Beleza? Certo? Então sequência é como se fosse uma dupla ordenada infinita. Tá? Beleza? Então basicamente é isso sobre essa definição. Alguma dúvida? Certo? Bom, aí as outras definições posso apagar aqui, né? Posso apagar isso aqui, né? É difícil fazer isso. E aí a gente usa essa notação aqui para representar a sequência também, tá? Porque é xn entre parênteses, não entre chaves, que é justamente para dizer isso, que eu estou me referindo a uma estrutura ordenada, então eu estou dizendo, quando eu escrevo isso aqui, eu estou me referindo à função. Quem é a imagem do 1, quem é a imagem do 2, nessa ordem, tá? Então, uma subsequência da sequência xn é uma restrição
pessoal? Certo? Que eu, em geral, represento assim. Tranquilo? Então, uma subsequência é uma restrição da sequência original a um subconjunto infinito de N. Tá de boa? Certo? Com isso eu quero dizer que se eu pego uma sequência aqui, vou botar a sequência mais batida de todas, xn igual a 1 sobre n, beleza? Essa sequência aí tem 1, meio, 1 terço, etc. Tranquilo? Certo? Se eu pensar, eu posso pensar assim, eu vou restringir essa sequência aos 3 primeiros elementos. Isso é uma restrição dessa sequência, mas não é uma subsequência. Então, se eu pegar, tipo assim, 1 meio, 1 terço, isso não é uma subsequência disso aqui, tá? Beleza? Então, eu posso restringir, por exemplo, só aos índices pares, tá? Se eu restringir aos índices pares, eu vou ter o quê? 1 meio, 1 quarto, 1 sexto e assim por diante, beleza? Alguma dúvida? Porque eu tenho que restringir a um subconjunto infinito de N, porque a subsequência tem que ser em si uma sequência. Tá? Se ela não for restrita a um domínio infinito, que aí, se eu restringo ela a um domínio infinito, eu posso redefinir ela com domínio N. Se for um domínio finito, eu não consigo fazer isso, tá? Certo? Então, uma subsequência de uma sequência também é uma sequência. Tá beleza, pessoal? Certo? E não precisa ser aqui eu falei, os pares, tá? Mas não precisa ser um domínio com uma lei de formação. Pode ser um subconjunto com uma lei de formação, tá? Tipo assim, os pares, múltiplo de 3, pode ser qualquer coisa aleatória. Tá de boa? Só precisa ser um subconjunto infinito. Alguma dúvida nisso? Tá, beleza? Só falar, a gente está numa parte mais burocrática, mas já vai chegar na parte emocionante. Parte emocionante é a definição de convergência, tá? Com epsilon e n zero. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, vai ser antes do canal ainda. Alguma dúvida nisso aqui? A outra definição que a gente vai ver, posso apagar aqui? Pode. Eu vou escrever assim, ó. Uma sequência limitada, eu poderia escrever uma definição dela ser limitada superiormente e limitada inferiormente. Quando eu falo que ela é limitada, eu quero dizer que ela é limitada superiormente e inferiormente. Tá de boa? Tá certo isso? Beleza? Tá? Então, se eu falasse que ela é limitada superiormente, o que eu quereria dizer? Que vai existir um número A, que eu em geral uso uma letra maiúscula, pertencente a R, tal que Xn é menor ou igual a A para todo N pertencente a N. Tá? Em outras palavras, eu quero dizer que esse A aqui é uma cota superior do conjunto de imagem da sequência. Tá de boa? Certo? Todos os termos da sequência são menores ou iguais a A. Beleza? Esse A é fixo, tá? Existe um elemento fixo A que é maior ou igual a todos os termos da sequência. Beleza, pessoal? Tranquilo? Só fiquem ligados também quando eu falar índices e termos. Quando eu falar índice, é o índice, tá? É o Nzinho.
Quando eu falar termo, é o valor da sequência daquele, entendeu? Tá. Então, isso aí que seria limitada superiormente. Se eu quiser uma sequência limitada superiormente e inferiormente, então eu vou dizer que existe um A e um B, tal que isso aqui acontece. Tá de boa isso? Melhor certo? trocar o A com B, né? Não? Hã? Melhor trocar o A com B. Ah. Vai te dando toque. Mas aqui nos slides está ao contrário também. O A é sempre menor igual que B. Não tem essa lei na matemática? Tem, pois é. Beleza, pessoal? Chama pragmática. Tá de boa isso? Tipo, você já pensou um epsilon suficientemente grande? Não faz nenhum sentido. Isso aí, as letras têm, isso a gente tem tipo É a de pragmática pensar. da linguagem. Não é só, né, assim, não, você define, pode definir de qualquer jeito. Não pode. As notações nos ajudam a pensar. Exatamente. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Certo? Bom, a definição, ela pode ser essa, tá? Beleza? A definição pode ser essa. Só que a gente escreve essa definição de sequência limitada de uma outra maneira que é equivalente a essa, que é mais fácil de usar quando a gente for demonstrar coisas. Então, em vez de escrever isso aqui, a gente vai escrever assim, ó. A gente vai dizer que a sequência limitada, se existe um K pertencente a R, na verdade é um K maior do que zero, mas tudo bem. Tá de boa isso aqui? Beleza? Tranquilo? Por quê? Quando eu digo, e vocês vão ver que a maneira de... Todo mundo vê que isso aqui é equivalente a isso? Certo? Porque dizer isso aqui é a mesma coisa que dizer isso aqui, tá legal? Certo? E a razão pela qual eu escrevo essa definição assim e não assim é simplesmente porque essa forma de escrever é mais operacional. Tá? Beleza? Tranquilo? Ela é mais fácil de manipular na hora de fazer as demonstrações. Tranquilo? Mas a ideia é essa. Que uma sequência limitada quando ela tem uma cota superior e uma cota inferior. Então ela é limitada tanto inferiormente como superiormente. E quando eu falo quem é limitado é o quê? É o conjunto imagem, é o conjunto dos termos. Na verdade, isso vale para qualquer função. Para funções reais, para funções cujo domínio é R, isso também vale. Quando eu falo que a função é limitada, o que eu estou dizendo é que o conjunto imagem daquela função é um conjunto limitado. Tá de boa? Certo? Beleza, alguma dúvida aqui? Tá, ótimo. Então agora a parte emocionante. Posso apagar tudo? Que é a definição de convergência. A parte emocionante não é apagar tudo. Deixa eu ver que horas são. Ah, ótimo, já tem tempo. Isso aí tem que ser antes do intervalo. Beleza? Por que tem que ser antes do intervalo? Para vocês ficarem pensando sobre isso no intervalo. Olha só. Eu sei que está no slide, mas se você escreve aí, não aparece aqui. Se você escreve da metade para cá, aparece. Mas está no slide, né? Então, da metade para cá, que eu digo dessa metade aí que você limpou. Aí já aparece. Ali? Não, aí já aparece. Tá. Só naquele canto que o sol está batendo no ângulo agora que não dá muita luminosidade. Não, inclusive isso aí no slide está bonitinho, com várias setinhas e coisas assim.
Então, quem já viu essa definição aí? Muitas vezes, se a gente pensa que os grandes vilões da análise são os épsilon, né? Então a gente vai aprender a ter mais intimidade com os épsilon hoje, tá? Certo? Então, como é que é essa definição? Qual é a ideia que a gente tem de uma sequência convergir para A? Certo? A ideia que a gente tem é que a sequência fica, vamos dizer assim, cada vez mais próxima de A. Faz sentido isso? Certo? Beleza? Essa ideia de dizer que os termos da sequência ficam cada vez mais próximos de A ainda é insuficiente para falar de convergência. Porque pensa só, na sequência 1 sobre N. Essa sequência 1 sobre N, a gente sabe que ela converge para quanto? Para 0, beleza? Tranquilo, pessoal? Ela converge para 0. Então eu posso dizer que os termos dessa sequência estão ficando cada vez mais próximos de 0, concorda? Sim. Beleza? Mas eu também posso dizer que os termos da sequência estão ficando cada vez mais próximos de menos 1, pode? Certo? Porque a distância entre os termos e o ponto menos 1, beleza? Está diminuindo. Então ela fica cada vez mais próxima de menos 1, tá? Mas ela não converge para menos 1, tá? Tem sentido isso? Então convergir não é só ficar cada vez mais próximo. Convergir é ficar arbitrariamente próximo. Beleza? Tá? Então, olhando ainda para essa sequência, eu posso dizer que ela fica arbitrariamente próxima de 0. Tá? O que significa dizer que ela é arbitrariamente próxima, que ela fica arbitrariamente próxima de 0? Que a distância entre os termos dessa sequência e o ponto 0 é tão pequena quanto eu queira. Tá legal? Certo? Ou seja, qualquer distância que eu pegar do ponto 0 vai ter algum momento em que os termos da sequência vão ficar todos dentro daquela distância. Fez sentido isso? Certo? Então, isso que significa dizer que ela fica arbitrariamente próxima de 0. Beleza? Tá? E aí, por isso que ela converge a 0. Eu posso dizer que ela converge a 0, porque ela fica cada vez mais próxima de menos 1, por exemplo, mas ela não fica arbitrariamente próxima de menos 1. Todo mundo concorda? Tá legal? Porque a distância entre os termos da sequência e o menos 1 não fica tão pequena quanto eu quero. Tá de boa? Certo? Então, aquela definição com epsilon e n0 no caso, ela é uma sentença matemática, digamos assim, que procura expressar essa ideia que eu acabei de falar. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Tá? Então, como é que eu vou escrever essa ideia matematicamente? Percebam só o que eu acabei de falar. Eu vou dizer que a sequência converge para A se a distância entre os termos da sequência e esse A fica arbitrariamente pequena. Ou seja, fica tão pequena quanto você queira. Tá legal? Certo? Então, como é que eu expresso isso matematicamente? Se ela fica arbitrariamente pequena, então qualquer distância que eu pegar, certo? E essa distância quem é? É o epsilon. Tá legal? Vai ter algum momento em que os termos da sequência vão ficar menores que aquela distância para o resto todo. Tá legal? Então, como é que eu escrevo isso matematicamente? Para todo epsilon maior do que 0, então quando eu falo para todo epsilon maior do que 0, eu estou escolhendo essa distância aqui. Aqui eu vou ter A mais epsilon e aqui eu vou ter A menos epsilon. Tá de boa isso?
Então, aqui eu estou dizendo, se eu vou dizer que os termos da sequência estão dentro dessa bola, né, desse raio, eu estou dizendo que a distância deles é menor do que epsilon. Beleza? Então, para todo epsilon maior do que 0, mas isso vai acontecer a partir de um certo ponto. Então, vai existir um N0 tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Tá de boa? Alguma dúvida? Então, o que essa definição, ela quer dizer exatamente isso aí, tá? Para todo epsilon maior do que 0, então, para qualquer distância em torno do limite, a partir de algum patamar, o patamar é o N0, beleza? Todos os termos da sequência vão ficar dentro daquele raio, tá legal? Dentro daquela distância, beleza? Certo? E esse N0 depende do epsilon, né? Então, por exemplo, exemplos bem bobos só para a gente dar completude do que a gente está falando. Se eu pegar aquela sequência lá, a sequência mais batida do mundo, xn igual a 1 sobre n, eu falo com epsilon aí, vou pegar 1 centésimo, por exemplo, beleza? Para esse epsilon aqui, quem é o N0? Que eu posso garantir que os termos, aqui eu vou ter o 0, né? E aqui eu estou pegando o raio em torno do 0 de 1 centésimo. Então, quem é o primeiro termo que vai estar dentro desse raio? 101, beleza? Certo? Porque o termo 100 vai estar exatamente na borda, né, desse raio. Então, aqui eu posso pegar o N0 igual a 101, beleza? Tranquilo? Tá? E eu garanto que a partir do índice 101, todos os termos dessa sequência vão estar dentro desse raio. Tá legal? Beleza, pessoal? Tá de boa? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso diminuir esse epsilon. Certo? Se eu diminuir esse epsilon, esse N0 não vai mais valer. Mas eu consigo encontrar um novo N0, que no caso vai ser quanto esse novo N0? Certo? De tal maneira que todos os termos a partir daquele índice vão ficar dentro daquele raio. Tá tranquilo? Certo? Então, o que essa definição diz? Não importa o raio, não importa a distância. Qualquer distância que eu pegar no limite, a partir de um certo ponto, os termos da sequência vão ficar dentro daquele raio. Tá? Ou, em outras palavras, os termos da sequência, vejam bem, outra maneira que eu posso traduzir essa definição em palavras. Os termos da sequência ficam arbitrariamente próximos de A, do limite, para índices suficientemente grandes. Fez sentido isso? Suficientemente grande quer dizer o seguinte, que eu pego um epsilon, aí eu tenho um N0, beleza? Certo? Aí eu diminuo esse epsilon. De forma geral, pode ser que aquele N0 que eu tinha escolhido antes não sirva mais. Mas eu consigo escolher um maior do que aquele, de tal maneira que a distância vai ser menor do que aquele epsilon. Por isso que é um N0 suficientemente grande, a partir de um certo ponto. Tá de boa isso? Certo? Beleza? Tá. E aí, então aí no PowerPoint tem um desenho todo bonitinho que deu um trabalhão de fazer, que tem um monte de setinhas indicando. Então que o para todo, né? O símbolo para todo tem a ver com a ideia de arbitrariamente. E o símbolo quantificador existe, tem a ver com a ideia de suficientemente. Tá de boa? Certo?
Então, arbitrariamente é para todo, significa qualquer que seja a distância. Ou seja, para uma distância arbitrária. Tá de boa? E o existe significa suficientemente. Tá tranquilo isso? Beleza? Certo, pessoal? Fez sentido isso? Sim? Tá. Então, todo mundo já tinha visto essa definição? Alguma vez na vida ou não? Tá. Mas já tinha entendido e entendeu melhor agora ou não? Entendeu melhor agora? Você? Fazia conta, né? Agora. Tá. Acho que eu vou fazer. Tá. Agora falando com ela, isso que você fez é legal, porque, tipo assim, o trabalho legal seria fazer uma espécie de um glossário. Por que quando você vai fazer certas definições, você usa os fragmentos, assim? Isso é maneiro. Isso. Acho que vai ajudar. Exato, com certeza. Então eu também para vocês virem nesse slide número 6, tem exatamente isso, né? Eu coloquei essa definição e coloquei essa frase embaixo, que eu estou exatamente tentando fragmentar a definição. Beleza? E eu estou dizendo nessa notação matemática e na frase o que corresponde aqui, tá? Aí eu botei esses setinhos aí, beleza, pessoal? Tranquilo? E a outra coisa importante é isso, né? A gente pensa a discussão sobre problematização. A gente pensa que essa definição caiu do céu, né? Isso aí foi anos e anos de história da matemática para ver como é que eu vou escrever esse negócio. Beleza, pessoal? Certo? Tá? Bom, e aí, só mais algumas coisinhas antes de ir para o intervalo, tá? Algumas questões de notação que são importantes também, tá? Que eu vou dizer que ou eu vou escrever assim, que xn converge a A, ou eu vou escrever que o limite de xn é igual a A, tá? E aí eu falo o seguinte, eu falo que a sequência converge a A, ou eu falo que o limite da sequência é igual a A, tá? Certo? Eu não falo que o limite da sequência converge a A. Por quê? Porque o limite da sequência é o próprio A. Então, o limite da sequência não está se mexendo. O limite da sequência está parado. Tá? Quem está variando são os termos da sequência. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Certo? Então, o limite é porque o limite é um ponto fixo. Certo? O limite não converge, ele não está variando. Tá? Quem está variando é a sequência. Tá? Isso é importante porque a concepção mesmo, os conceitos, né? E eu acho que isso tem a ver com aquela dificuldade de entender que 0,9999 reticência é igual a 1. Tá? Certo? Porque 0,9999 reticências, isso é um limite, beleza? Certo? Porque é o limite de 0,9, 0,99, 0,999, beleza? Certo? Que é a soma de uma PG. A gente pode até pensar assim. Então a gente pode pensar para onde isso converge? Isso converge para 0,99999 reticências. Então esse 0,999 da reticência não é algo que está variando, é algo que está parado. Por isso que ele é igual a 1. Certo? E não uma coisa arbitrariamente próxima de 1. Ele é o próprio 1. Porque esse 1 é o próprio limite. Fez sentido isso? Da mesma maneira que 0,333333 é igual a 1/3. Certo? Quem está se aproximando de 1/3 são os truncamentos. Beleza? Tranquilo? Certo, pessoal? Tá de boa isso? Tá? Beleza. Outra coisa ainda antes de ir para o intervalo, tá? Até aqui tá tudo bem? Vamos ver mais uma definição só.
antes de ir para o intervalo. Você vai botar, a definição que você vai botar de limite não, é a de divergência daqui. A de divergência. Para infinito. Mas a de limite, na verdade, para a gente definir o limite como um número, a gente, né? Mas é dentro da análise ainda tem que mostrar que só pode convergir para um. Isso. É a unicidade. Para poder escrever isso aqui, ó, a gente tem que demonstrar que o limite é único, Que tá? quando converge, né? Quando existe, tem um único limite. Quando existe, converge, tem um único limite. Senão não poder escrever igual ali, tá? Que aí tem que ter um só, beleza? Mas isso eu vou deixar como exercício. Tá bom. Mas vale é só uma observação importante. Beleza, pessoal? A unicidade é o limite, tá? Então, antes de ir para o intervalo, eu quero só escrever a definição de limite infinito, beleza? Posso fazer isso? Tá? Então, olha só. Essa definição aí, se vocês perceberem, se vocês ouvirem bem, essa definição ela canta uma música. O que eu quero dizer com isso? Ela tem um ritmo, tranquilo? Percebem esse ritmo? Para todo epsilon existe N0, tal que N maior ou igual que N0 implica em módulo de Xn menos A menor do que epsilon. Beleza? Certo? Isso aí é um ritmo, porque esse ritmo expressa uma certa dinâmica. Beleza? Eu pego alguma coisa que é arbitrariamente alguma coisa, e aí eu vou escolher termos suficientemente alguma coisa e eu vou ter aquela implicação, que uma coisa implica na outra. Tranquilo? Tá? Na minha cabeça isso é um samba de partido alto. Assim, mas pode ser um funk também. Porque tem uma coisa do diálogo. Tranquilo? Que é o seguinte, quando eu pego um epsilon, você me devolve um N0. Aí eu pego um outro epsilon, você me devolve um outro N0. Beleza, pessoal? Estão percebendo esse ritmo? Sim. Podem falar, isso é muito... Fala, Bia. Falta alguém criar o ritmo e pra gente gravar. Não, aí vocês têm que ouvir com o ouvido de vocês. Porque pra mim, cada um cada um tem que Quando você falou do final, eu cantar uma música, eu tava esperando isso. Então, pra mim Um macetinho de música pra gente. Porque, tipo assim, como é que você ensinaria isso para alunos? Ele falou da não sei. Será que vem aí? Não, tava falando uma coisa muito louca mesmo, mas acho que não serve pra ensinar isso pra ninguém, tá? Eu ouço aquela música Não Vadeia Clementina, nessa definição, sabe qual é essa? A música é um samba de partido alto Clementina de Jesus, que é aquela, vocês deveriam conhecer essa música, que é aquela música assim, não vadeia Clementina, fui feita para vadear, mas o que tem nesse ritmo é nunca ouviram essa música? Depois vocês podem ouvir. É uma música de Candeia, dedicada a Clementina de Jesus. É que para mim Clementina de Jesus está num lugar um pouco de divindade. Talvez seja por isso que eu ouço essa música. Mas o que tem nesse ritmo, por isso eu acho que isso não é muito útil para ensinar nada a ninguém, tá? Mas o que tem nesse ritmo para mim é você colocar alguma coisa e responder algo, tá? Porque essa definição ela faz isso, né? Para todo epsilon existe N0, tranquilo? Então, para mim, isso estabelece um ritmo na minha cabeça. Porque um ritmo como se fosse assim, repente. Repente também tem esse ritmo, beleza? Que alguém fala uma coisa e o outro responde algo. Entendeu o que eu quero dizer? Traduzindo para a nossa linguagem, é tipo o duelo da noite da Fiel. Esse cara tinha que se nem, Pode ser. Não, isso aí tá. Beleza, pode ser. Eu penso também no Islã. Estão ligados no Islã? Eu sei como é. Islã explica aí, é um duelo de repente. Só que é entendeu? É tipo da improvisação, né? Um fala uma coisa e o outro responde. Beleza, pessoal? Mas não, isso não é macetinho para decorar nada, nem acho que isso tem alguma, assim, faça sentido, assim, tem alguma
ajude para ensinar. Mas o que eu estou dizendo é que nessa definição, certo? Você tem uma estrutura de dizer algo e responder algo. Tranquilo? Tá? E eu estou falando essa coisa do duelo, certo? Do duelo do repente ou do slam, porque assim, você dá um epsilon e aí eu dou um epsilon para vocês e vocês me devolvem um N0, beleza? Certo? Aí eu dou outro epsilon, vocês me devolvem outro N0. Tranquilo? Certo? Percebem que no repente tem isso? Que um repentista fala para o outro uma coisa, aí o outro responde. Aí o primeiro fala, ah não, mas não é isso não, é aquilo outro, então não sei o que. Beleza? É isso que está acontecendo ali. Epsilon igual a 1/100º, N igual a 101. Epsilon igual a 1 milésimo, N igual a 1001. Tá? Tranquilo? Aí vocês têm que ouvir uma música na cabeça de vocês, que aí pode ser outra. Essa que o Cadu falou é exatamente a ideia também. Beleza? Fez mais sentido isso um pouco? Eu acho que a dificuldade que eu tinha de entender isso, talvez esteja relacionada, porque quando eu olho para essa definição, parece que tem um monte de coisa se mexendo ao mesmo tempo. Sim. E aí então, eu acho que isso que eu estou falando ajuda a organizar esse movimento na nossa cabeça. Beleza? Certo? Mas olha só, por que eu estou falando isso agora? Tá? Porque a gente vai ver um monte de definições de limite, de alguma ideia de limite. Tá? E todas elas têm uma estrutura semelhante. Tá? Como é que eu penso nisso? Todas elas têm o mesmo ritmo com letras diferentes. Tá legal? Certo? Então agora a gente vai ver a definição de limite infinito. Certo? Beleza? Que tem uma estrutura semelhante, certo? Mas ela tem outra letra. Outra letra por quê? Ela diz outra coisa, certo? O que eu quero dizer que ela diz outra coisa? O conceito de limite infinito é diferente do conceito de tender a tender a 0, tender a 1, tender a 2. Beleza? Certo? Então, por isso que eu estou falando que essas duas definições têm letras diferentes, tá? Porque elas falam coisas que têm um significado diferente. Mas o que elas têm em comum? Um ritmo. Porque a estrutura delas é parecida. Fez algum sentido isso? Tá? Tanto elas falam coisas diferentes, porque quando ela tende a 0, por exemplo, eu falo que ela converge a 0. Quando ela tende a infinito, o que eu falo? Diverge a infinito, tá? Não existe convergir a infinito. Por quê? Convergir é se aproximar. Tá legal? Beleza? Certo? Então não existe se aproximar de infinito, porque infinito não é um número. Beleza? Certo? Então por isso que é divergir. Certo? Então, como é que é a definição de uma sequência tender a infinito? Olha só, então, diverja mais infinito, o que eu vou querer dizer? Eu vou querer dizer o que é divergir infinito? Que qualquer patamar que eu estabelecer, beleza? Em algum momento os termos da sequência vão ultrapassar aquele patamar. Tá legal? Então, nessa sequência eu não quero mais falar de epsilon suficientemente, arbitrariamente pequeno. Porque aqui o que está em questão não é a distância ser arbitrariamente pequena, são os termos da sequência serem arbitrariamente grandes. Beleza? Tá? Então, da mesma forma que eu falo aqui, ó,
os termos, né, no caso dessa definição, eu falo assim, os termos da sequência ficam arbitrariamente próximos de A para N0 suficientemente grande, beleza? Quando eu vou falar uma coisa análoga a isso para tender ao infinito, não existe ficar arbitrariamente próximo do infinito. Tender ao infinito é ficar arbitrariamente grande, beleza? Então eu vou dizer que os termos da sequência ficam arbitrariamente grandes para N0 suficientemente grandes também, beleza? Como é que eu expresso isso matematicamente? Para todo N maior do que 0, aí vem aquela coisa que a Michelle falou da escolha das letras que nos ajudam a entender. Eu vou botar epsilon aqui, porque epsilon está... Epsilon é uma coisinha pequena. Exatamente, está consolidado esse uso do epsilon, tá? Então eu vou dizer que para todo N maior do que 0, existe um N0 pertencente a N tal que N maior ou igual que N0 implica Xn maior que N. Beleza? Tá? Então, perceberam que eu falei que essas duas definições, elas têm o mesmo ritmo, mas elas têm letras diferentes. Por quê? O encadeamento delas tem a mesma estrutura métrica, digamos assim, né? Tem a mesma estrutura. Mas aquilo que elas querem comunicar são conceitos diferentes. Tá? Então, o conceito de tender ao infinito não é um caso particular do conceito de tender a A. São coisas diferentes. Uma coisa é tender ao número real A, outra coisa é tender ao infinito. Tanto que no primeiro caso eu falo de convergir e no segundo caso eu falo de divergir. Beleza? Certo? Tá? E aí eu estou falando desse negócio do ritmo, porque depois quando a gente falar de continuidade, tem um monte de outras definições, que tem definição de continuidade, definição de limite, de função, todos têm esse mesmo, aí tem limite infinito, limite no infinito, todas têm esse mesmo ritmo. Então se você entende esse ritmo, se você consegue ouvir de alguma forma esse ritmo, você consegue escrever qualquer definição dessa sem decorar. Beleza? Fez sentido isso? Sim ou não? Podem falar, né? De boa. Sim. Então, beleza. Intervalo. Todo mundo assinou esse